Bom dia pra você que encheu a cara no carnaval esse fim de semana e pegou uma doença misteriosa, não é mesmo? Pessoas que estão ausentes aí no programa no dia de hoje. Bem-vindo ao Soco Matinal, esse é o seu principal programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje temos um excelentíssimo elenco, com quem? Manuel Neto. Bom dia, querido Matheus. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, querido Lucas. E bom dia o cara aí que deve estar dormindo agora. E tem vídeo dele aí, parece que nos bloquinhos de Goiânia. O cara fez sucesso nos bloquinhos de Goiânia. Fez sucesso. Temos Douglas Ribeiro também, o sucesso aí, o terror dos bloquinhos de carnaval. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bom Manuel. E bom dia. dia, Matheus. E também você de casa vai acompanhar agora o programa mais tradicional aqui do YouTube. E o Lucas também é o cara mais sábio, porque casado, não tem que ficar indo pra bloquinho. Carnaval é o quê? Descanso, dormir de conchinha. Série, ficar torcendo pra chover, quietinho em casa, é isso. Aí, ó, esse é o cara que mais vai aproveitar o carnaval. Então, pra começar bem o dia, temos o quê? Os índices, então, com o Douglas. Então vamos começar aqui pelo Brasil, né? A gente pegou os dados também de fechamento dessa semana. Essa semana não tem muitos dados ali pra gente acompanhar tanto, né? Tem agora o Boletim Focus agora de segunda, que é tradicional, e tem a parte ali também do IPCA 15, que vai chegar agora também essa semana, mas a gente não tem muitas informações sobre o Bovespa, porque teve uma queda ali de 0,37% no final da semana passada, mas interessante que ao longo do tempo, nos últimos meses agora, tem se recuperado bastante. Ali na parte dos Estados Unidos, a gente pegou os dados de fechamento também. Teve uma queda muito expressiva ali na última sexta-feira, tanto o Dow Jones caindo 1,69%, o S&P 500 também perdendo 1,70% e também Nasdaq 2,20%. É uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque a gente tem acompanhado muito a subida da parte dos Estados Unidos, mas pelo menos os setores ali da indústria também de tecnologia têm caído muito por conta também do valuation dessas companhias. Na parte ali da Ásia e Pacífico, a gente também tem uma recuperação muito legal também da bolsa ali da China, principalmente do setor de tecnologia, principalmente ali a parte a startup ali DeepSeek e também a Alibaba, que é a empresa mais de varejo também. É como se fosse a Amazon também da China, então tem recuperado bastante. E também tem muitos investidores com expectativas positivas voltar ali para a China, né? Porque a gente esperava que o Donald Trump tivesse uma postura mais firme também, uma postura um pouco mais forte, mas ao longo do tempo a gente percebeu que era muito mais retórica e muito mais cautelosa do que estava prevendo o mercado. Na parte aqui da Europa, o mercado aqui também está sem consenso, sem movimentos muito bruscos. Isso aqui é muito por conta das eleições também da Alemanha, que a gente também vai trazer mais informações. Mas, assim, os investidores estão aguardando mais dados ali da atividade econômica da zona do euro, como também vendas do varejo no Reino Unido e também discussão sobre o acordo de paz na Ucrânia. Então, ao longo da semana, talvez pode ter maior volatilidade aqui nos mercados. E na parte de commodities, a gente tem o preço do minério de ferro que tem subido também, chegando a uma escala ali de 107,13 dólares. Interessante porque esse preço também está no guidance, o guidance da Vale trabalha em torno de 100 até 110. Então não está fugindo muito das expectativas também das mineradoras aqui do nosso país. E na parte de moedas e cripto, a gente tem um movimento mais lateral também do Bitcoin. Só que o Bitcoin nos últimos meses também tem caído muito junto com outras altcoins, né? Por exemplo, o Ethereum. Mas o interessante que eu queria trazer um destaque maior é a entrada aqui do Fundo Soberano de Abu Dhabi, que ele adquiriu mais de 436 milhões do ETF da BlackRock, que também tem exposição à parte aqui do Bitcoin. Então é interessante que esse mercado tem se avançado muito e a ideia dos ETFs era justamente pegar esses investidores mais institucionais, né? Então isso que traz também uma volatilidade positiva aqui na parte do Bitcoin. E outra destaque que eu queria colocar como outra parte aqui também de moeda sim, né? Porque o ouro tem uma utilidade também como moeda de valor, ativo de valor na verdade, que ele está renovando recordes também máximos, chegando a mais de 2.956 dólares, também considerando como reserva de valor, mas de forma mais tradicional. Foguete não dá ré. 2.956 o quê? Onças. Que isso. Os caras estão inventando unidade de medida agora. Pô, onça pra mim é uma só pintada que tem aqui no Brasil. Mas o importante é que o ouro não dá ré. O ouro dá ré? Viu? Não, mano. Não tenho nem carro, pô. Boa. Então, nas notícias internacionais, a gente tem as eleições da Alemanha com uma vitória esmagadora dos partidos de direita. É até uma tendência que a gente viu, Argentina, Estados Unidos, principalmente puxando isso aí, e é um cenário se repetindo na Alemanha. Então, diz aí que tá uma crise política por lá, a chanceler reconhecendo a derrota, o Olaf Scholz, tanto
nessa crise aí, que a gente vai pessoalmente lá na Alemanha daqui umas 2 semanas para ver como é que tá, né, Manuel? Conferir, né? O Douglas falou que tem quer que ver o saber como que estado tá a ali. questão da indústria, questão aí da parte também de custo com energia ali, que Os é o mercados ali de entretenimento, como é que vão estar tem que também. saber, vamos saber como que a Alemanha ali se realmente aí tá condizente com essa crise. Bom, essa eleição que aconteceu agora não era para ter acontecido, isso aí foi de forma antecipada, de 7 meses aí de forma antecipada. Por quê? Porque a coligação que tinha antes do antigo partido, do antigo não, do partido atual aí do Scholz, ele tinha ali uma coligação com o Partido Verde e com outras siglas. Só que chegaram ali num conflito ideológico. Primeiro, teve um grande nome ali voltado para a política econômica do governo atual que pediu para sair, e isso gerou um pouco aí de crise dentro do governo e foi necessário então fazer essa eleição de forma antecipada. Então, a Alemanha está passando aí por uma grande crise, está passando aí por uma questão aí de encolhimento da economia desde 2023, onde teve ali uma recessão de 0,3 e no ano passado de 0,1 em relação ao PIB. Então você vê que tem esse comportamento todo adverso na antiga locomotiva ali da Europa, que era a Alemanha. Então um partido mais voltado para o centro-direita, mais voltado ali para uma direita, vamos dizer assim, mais moderada, que é o tal do CDU, que é a União Democrata, através do Friedrich Merz, ele acabou ganhando. Ele tem 69 anos, provavelmente ele deve ser o indicado ali como chanceler aí da Alemanha, porque lá, diferente das eleições aqui no Brasil, são de forma indireta. Você indica ali os parlamentares, aí os parlamentares, através dos seus partidos, indicam ali o nome que vai representar. Só que, por enquanto, tem um pouco de ambiguidade, por quê? O partido que ganhou, o CDU, com um pouco mais aí de 28%, ele não tem maioria, então ele vai precisar fazer alguma coligação. O SPD, que é o partido atual hoje do Scholz, ele disse que reconheceu a derrota dele, foi um momento amargo para o partido em específico, e nos últimos 50 anos ele foi o primeiro a ter aí a não reeleição e também foi o mandato mais curto nesses últimos 50 anos. Ele falou que não tem nenhuma chance de ter ali uma coligação com o CDU. E o próprio CDU falou também que não quer nenhuma coligação com o partido mais da ultradireita, que é o AfD, que é a alternativa, que eles consideram ali como a alternativa para a Alemanha. Então, ele vai ter que provavelmente buscar uma coligação com o Partido Verde. Só que aí existe um conflito ideológico que é com relação, primeiro, questões climáticas e principalmente voltadas ali para o meio ambiente, e a energia nuclear, que é hoje uma das fontes aí que a Alemanha está querendo visualizar como uma possível fonte aí de baratear o custo com energia em relação ao que eles tinham antes, que era aquela dependência ali do gás russo. Então, a Alemanha está passando por um processo muito complicado, que é, desde a bonança ali da época da Angela Merkel, que foi ali na época de 2010 para frente, eles surfaram bastante, abriram as pernas ali para a questão de imigração, mas principalmente ficaram muito dependentes da exportação dentro da sua economia, ficaram muito dependentes do gás russo e deixaram um pouco a desejar em questão ali de fibra ótica, em questão também de tecnologia. Como não teve esse investimento massivo, a Alemanha ficou para trás e hoje está colhendo o fruto ali de uma economia que na época da bonança não soube aproveitar da melhor maneira ali os recursos que tinham disponíveis. Qual que é o problema agora? O Friedrich Merz, ele sempre se pôs como um nome para representar ali uma transição da Angela Merkel lá atrás. Tanto que até em 2009, quando ele viu que a Angela Merkel era um nome muito forte, ele até saiu da política, ele foi para a iniciativa privada, foi ficar rico, que talvez fique aí um exemplo para os políticos brasileiros. Ele saiu ali do partido dele, CDU, foi atuar na iniciativa privada e foi milionário. E não ao contrário, foi para a iniciativa pública para ficar rico. E agora voltou na verdade desde 2018, quando ele viu ali que haveria uma possibilidade da Angela Merkel já não ficar mais ali em frente da governança da parte da Alemanha. Então, agora vamos ver como que vai ser esse próximo, vamos falar, capítulos dessa novela, se realmente aí vai ter uma coligação com o Partido Verde, ou então vai ter com a atual partido aí do Scholz, que pode ser também uma alternativa, visto que eles não querem de maneira alguma vincular o nome deles à ultradireita ali na Alemanha, que é o partido AfD, que foi o segundo colocado aí nessas eleições parlamentares. E para finalizar, a Alemanha, desde a reintegração entre a Alemanha Oriental e Ocidental, teve uma participação de 82% da população, porque lá o voto não é obrigatório, então isso também chamou muita atenção. Interessante isso aí, porque apesar do voto não ser obrigatório, a maior parte da população ainda vota. Então, você vê o
pessoal querendo Compromisso, definir né, bem que- qual que vai ser o rumo do país. Identificando que está passando por uma crise, né? Porque, querendo ou não, a Alemanha sempre foi considerada a locomotiva da Europa e agora está passando por sérias dificuldades. Porque a Alemanha ela sempre foi burocrática, mas a sua eficiência dentro dessa burocracia sempre levou a instituição para frente. A Alemanha conseguia muito através da sua indústria automobilística, através das exportações, muito dependente, era o seu, vamos dizer assim, sua vaca leiteira. Só que agora, com essa entrada aí dos concorrentes chineses, principalmente na parte de eletrificação, isso está gerando aí um grande prejuízo. E essa desindustrialização e principalmente essa guerra que já completou hoje até 3 anos ali, Ucrânia e Rússia, você tem aí um aumento de custo em questão ali de energia muito alto para a indústria alemã, que ela é dependente de um custo de energia mais baixo. Então, quando o custo de energia ali quase que dobrou, triplicou o valor, isso impactou. Então, você acabou tendo ali uma ineficiência dentro da indústria e impactou toda a parte econômica do país. Pois é, e ficou na mão da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, né? Justamente quanto aquela questão. Quer se juntar à OTAN, a Alemanha é parte da OTAN e depende de gás russo. Então, você fica com um fator ali chave da sua economia na mão de um inimigo seu, né? Se for olhar numa perspectiva geopolítica. Então, não fica uma posição muito favorável pro país. E além disso, né, desse ponto aí na Alemanha, a gente tem agora na Argentina, com que o Milei voltando a falar do acordo comercial entre a Argentina e os Estados Unidos. Qual que é o contexto disso aí? O Milei sempre foi muito alinhado com o Trump, ideologicamente seguindo, né, o presidente norte-americano falava. Depois o Trump falou, foda-se, vou taxar todo mundo. E o Milei estava incluso por isso aí de tabela e começou a dar uma choradinha ali pro Trump e tá tentando renegociar essas condições. Não, perfeito. Muito por conta aqui, porque está solicitando também apoio do Trump para fazer um novo acordo ali com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, no valor de 11 bilhões de dólares para suspender o controle cambial na Argentina. Só que aqui é uma estratégia que eu acho um pouco arriscada, porque eles estão tentando buscar fontes de entrada de dólares ali na parte até para ajudar também o Banco Central nas reservas cambiais, só que emitindo dívida em moeda estrangeira, que é um dos grandes problemas da Argentina, assim, se a gente for considerar o contexto recente, né? Tanto que a gente até fala muito da nossa dívida aqui brasileira, nacional, mas a maior parte é em moeda nacional, em real. Então, assim, é ruim a gente emitir dívida, mas a gente está emitindo nossa moeda própria. Então, a gente tem maior soberania na parte monetária. Diferente ali da Argentina, que além de estar solicitando esse acordo com o FMI e também com o apoio do Trump em mais de 11 bilhões, ela já possui uma dívida de mais de 44 bilhões com o fundo. Só que o Milei reconheceu que esse acordo com os Estados Unidos, com esses novos trâmites também, nessa nova administração do Trump, é um pouquinho difícil porque, como a Argentina faz parte do Mercosul, o bloco exige negociações conjuntas entre os membros. Então, não tem como a Argentina simplesmente falar, vou fazer um acordo com os Estados Unidos e tá tudo bem, porque é um acordo bilateral, você pode ter desigualdades ali, pelo menos em alíquotas de impostos entre os dois países. Então, é interessante fazer ali toda a negociação em bloco com o Mercosul. Tanto que o Uruguai também tentou fazer novos acordos com outros países e também foi barrado justamente aqui no Mercosul, muito por conta da influência aqui do Brasil, que a gente é o maior país dentro ali de PIB, também de relevância política e econômica dentro do Mercosul. Agora, uma curiosidade que eu queria trazer sobre o FMI é em relação ali a a importância do FMI também junto com as economias emergentes, né? Muitas pessoas mas sim, muitas pessoas sabem que existe ali o consenso de Washington, que foi ali uma negociação entre vários acordos que existiam ali de algumas instituições financeiras junto também com o FMI, também tinha o Banco Mundial, que eram políticas ali que eram recomendadas até para os países emergentes, né? Que era ajustes fiscais, privatização de empresas, abertura de mercado também, e você ter mais uma economia mais liberal. Porque o Consenso de Washington, ele foi uma reunião entre pessoas, entre instituições, para fortalecer também um bloco de países aqui, e também um bloco de influência aqui nos países emergentes. Porque na época existiam muitas crises econômicas, por exemplo, em 1980 e 90 a gente viveu na hiperinflação, então o Consenso de Washington queria trazer uma maior política ali de trazer uma parte mais saudável da economia, tanto também das políticas públicas. Então o FMI, desde 1980 até 90 aqui, ele tem tido o maior poder econômico dentro das economias emergentes. Agora aqui também gerou várias críticas na época, né? Porque os Estados Unidos, ao longo do tempo, teve maior endividamento, teve algumas políticas fiscais que não era tanto
pró-mercado, mesmo assim cresceu ao longo do tempo. E agora, se a gente for pegar o consenso de Washington, estava querendo fazer que aqui tivesse as mesmas políticas nos países emergentes, né? É só uma curiosidade mesmo, queria só recomendação mesmo, se vocês quiserem incluir mais essa parte nos estudos econômicos, mas a importância do FMI nesses países emergentes já não é de agora, já é de muito tempo que a gente vem percebendo essa movimentação de lá. E aqui no Brasil, como que a gente consegue ver essa atuação do FMI, Douglas? Bom, a gente percebe que o Brasil ele já foi devedor do FMI, mas ao longo do tempo se tornou credor. O FMI foi muito importante para o nosso país, muito por conta ali das questões macroeconômicas, né? A gente tem ali a parte do tripé macroeconômico, né? Que é o dólar flutuante, você tem resultado primário positivo e também você tem responsabilidade fiscal. Então, o FMI, mesmo que tenha críticas de alguns economistas, ele foi muito importante nas políticas públicas do nosso país. Porque imagina o nosso país sem a parte do tripé macroeconômico, estaria pior do que está hoje, vamos dizer assim. Não estaria tão bem do ponto de vista das economias emergentes como está em outros países, né? Se a gente for pegar países assim de exemplos ruins, a própria Argentina e Venezuela também são países que não adotaram essas políticas ao longo do tempo e estão colhendo esses frutos ruins aí, né? Pois é, aqui no Brasil a gente tem nossas questões internas, mas ainda assim é um país muito sólido, cara. A gente tem centenas de bilhões, né? Mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. A gente é exportador de comida, então assim, ninguém vai parar de comprar o que a gente vende. E é um país diplomaticamente neutro, no sentido de que a gente consegue negociar tanto com os Estados Unidos, quanto com China, União Europeia. Então a gente é um país bem posicionado no mundo e até a gente chegar num nível do que a Argentina virou, do que a Venezuela, cara, tem que errar muito, mas tem que se esforçar muito pro Brasil chegar nesse nível. Então, só não pode duvidar, né? Que não isso pode vai duvidar. Porque mas estamos longe. a gente tem uma previdência aí que também tá um pouco complicada, com o déficit crescendo mais de 60% em 9 anos, chegando a 417 bilhões de reais de déficit na previdência, né, Manuel? Perfeito. E aí, só para a galera entender como que é esse déficit. Você tem ali hoje uma base de arrecadação, pessoas que contribuem ativamente para a Previdência, e tem as pessoas que já estão naquele usufruto da Previdência. Então, hoje essa conta não fecha. Então, por isso que a gente está tendo esse déficit aí recorrente já há mais de 9 anos. Então, o que isso significa? Que quem está contribuindo, ele é insuficiente para arcar com todo o custo das pessoas que já estão ali naquele momento de usufruir o recurso, seja do INSS, seja servidor público ou seja um militar. Então, levando em consideração essas três categorias. Teve até uma pequena melhora, porque a gente teve ali em 2023 um déficit de 437, caiu para 417 agora em 2024, então teve aí uma queda em um ano de 20 bilhões. Aí você fala, pô, então tá legal, o custo está ficando melhor. Não, foi muito mais para uma economia muito mais acelerada, a gente ter chegado aí na série histórica na questão aí do desemprego, no menor taxa histórica, então dos últimos, desde 2012, né, se eu não me engano, que eles levam em consideração ali a questão da contabilização, então a gente chegou aí num patamar de economia muito aquecida, então naturalmente você iria ali aumentar também a arrecadação em questão aí do benefício para a Previdência. O problema maior é que quando você vai fazer a abertura ali, a parte do INSS hoje ela é correspondente pelo maior déficit, cerca ali de 310 bilhões, que é correspondente aí 70%. E aí quando você faz uma abertura maior ainda, cerca de 64% do INSS está fixado ali no salário mínimo, é onde está aí o maior problema, então acaba gerando ali um custo maior, porque o salário mínimo ele tem ali a sua metrificação, cada governo tem ali um pouco de reajuste, tem levado em consideração o PIB, também agora tem levado em consideração também um teto máximo de crescimento de 2,5, então isso acaba levando ali um pouco de pressão na hora de viabilizar aí o custo com o INSS. A parte dos militares teve até um pouquinho de melhora, tanto os militares como os servidores públicos, mas ainda é um valor muito alto, cerca de 112 bilhões aí de déficit. Então é muito alto ainda, apesar de ter tido ali uma melhora. O que se espera? Desde 2019, quando teve aí a reforma da Previdência, foi bom, só que foi muito mais uma ação paliativa para te dar uma sobrevida do que necessariamente te curar. Foi como se você tivesse ali doente e tomou um remédio que te deu ali uma sobrevida de 5 anos. Só que você ainda precisa talvez de uma cirurgia no exterior para resolver de forma definitiva todo o problema que você tem. É o que a gente tem hoje no cenário brasileiro. Então, 2019 ajudou, deu uma sobrevida para a gente,
teve ali o limitador de questão de aumentou a idade mínima tanto para pessoas do sexo masculino como feminino, e também questão de novas regras para as questões de pensões. E tem agora tramitando aí também o aumento aí da idade mínima para os militares para se aposentar com 55 anos, tendo aquela período de transição até 2031. Isso também é importante para a gente conseguir avançar. Só que a gente identifica que esses ajustes vão ter que ser feitos de formas constantes, porque é tudo mutável ali, como a gente não conseguiu ainda achar um denominador comum ali para fazer esses ajustes. Vamos pegar como exemplo, talvez aqui na América do Sul, um outro país também que tem um cenário um pouco melhor do que a gente, mas que já também está precisando de fazer ajuste na Previdência, que é o Chile. O Chile já também está olhando ali novamente, fazer um novo ajuste, porque o sistema de Previdência pode também ser de novo um calcanhar de Aquiles dele. É como o nosso, que a gente também vai ter que fazer ajustes aí futuros para conseguir ajustar isso aí dentro de um orçamento viável e acabar aí por dar uma folga talvez na questão aí do nosso orçamento ano após ano. Pois é, e algumas coisas preocupam no Brasil também, além dessa questão, que é o quê? A gente está passando pelo período de bônus demográfico, mas daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, a tendência é que isso se encerre. E o que é isso? Esse período aí, quando você tem a maior parte da população conseguindo ser economicamente ativo, ou seja, trabalhando, contribuindo, né, ajudando a sustentar a previdência social. Mas uma tendência que a gente viu que aconteceu nos países sinceramente, você tem uma população muito jovem, se você for pegar uma pirâmide etária, né, que vai separando a população de acordo com as idades. Então você vê países subdesenvolvidos hoje nessa situação, é muita gente jovem. Passa alguns anos, começa a ter melhora de qualidade de vida do país, expectativas, saúde, a população fica velha e fica produtiva, entre 20 e 50 anos, que é quando a pessoa de fato está produzindo muito para a economia. Esse aqui é o momento que a gente está no Brasil agora. A maior parte da população está nessa faixa. Só que a gente está enfrentando agora uma queda na taxa de natalidade, ou seja, tem menos gente nascendo e aumento na expectativa de vida. Então, menos gente nova e mais gente velha. E isso começa a ser um grande problema. Por quê? Quem que vai sustentar toda essa massa de trabalhadores que a gente tem hoje quando se aposentar, se o povo não está tendo filho, se a taxa de natalidade está baixa? E aí você soma isso com outros problemas do Brasil, que é o quê? Reajuste real do salário mínimo. Isso aqui é bem problemático para o governo, é um ponto que está chamando muita atenção. Por quê? O salário mínimo ele cresce acima da inflação. Então isso, ao longo dos anos, vai aumentando cada vez mais o déficit que a gente tem. Tem algumas previsões, algumas modelagens que foram feitas mesmo de acordo com o crescimento de inflação e de gastos públicos, que são, cara, extremamente preocupantes, que a partir de 2027 a gente não vai mais conseguir ter orçamento para gasto discricionário, né? Então seria só por meio de endividamento. E o que seria isso? Um gasto discricionário do governo. Investimento em infraestrutura, então manutenção de estradas, bolsa de estudos, auxílios ali um pouco mais específicos, né? Bolsa Atleta, por exemplo, dinheiro para o hospital, segurança pública. Então, muita coisa pode acabar paralisando por falta de orçamento se a gente continuar do jeito que a gente está hoje aqui no Brasil. Então, tem que ser feita alguma reforma mais estrutural, né? E um dos principais pontos para a gente conseguir chegar em algum lugar e corrigir esse déficit é a questão da Previdência que o Manuel trouxe. Não, perfeito. E outra coisa, crescimento econômico é muito voltado para essa parte demográfica também e a parte de produtividade. E o Brasil tem tido essas dificuldades também no crescimento demográfico, e a gente não tem produtividade ao longo do tempo, né? A gente trabalha com a capacidade ociosa muito acima dos países players mesmo, dos países emergentes. Por exemplo, a gente não tem a mesma capacidade da indústria desde 2011, a que gente está só estagnado. cresceu em população, Exatamente. mas não em produtividade, por isso que teve aumento do PIB no nosso país. Nos últimos anos, crescimento econômico. Não foi a cada trabalhador tá produzindo mais, não, é simplesmente a gente teve mais trabalhadores produzindo a mesma coisa que antes. Exatamente, se a gente pega ali a parte da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que pega ali as despesas do nosso governo, né. A gente está falando de juros altos, que ao longo do tempo está mais de 1 trilhão no orçamento. A gente não tem espaço para as despesas discricionárias, como o Maria está falando. Por exemplo, o Plano Safra que é tão importante no nosso país, está barrado lá porque não tem tem um orçamento, mas ele não foi aprovado. E olha o problema, Voltou, né? Inflação de voltaram. alimentos. Sim, então assim, são coisas que é muito complexo a gente analisar o nosso país ao longo do tempo. Como a gente tinha falado, a gente é um país sólido, é um país que tem muita estrutura, que é difícil você esbarrar nisso, mas tem vários problemas, pequenos problemas aqui, que se não foram resolvidos agora, daqui 20, 30, 40 anos, a gente não vai conseguir mais crescer tanto. Tempo, então, próximo governo aí, minha visão, vai ser uma merda, independentemente de quem ganhe. Por quê? Ou vai seguir empurrando o problema com a barriga, ou vai ter que corrigir as cagadas que estão fazendo agora, aqui no Brasil. Então vai ter que ter corte. Talvez seja um remédio amargo, que nem a gente viu acontecendo na Argentina.
E ainda mais, chegando próximo de ano eleitoral, tem o quê? Populismo barato. E que pode acabar custando muito caro. Então, uma dessas medidas, cara, populista do governo é o quê? Isenção de imposto de renda, que o Haddad está prometendo após o carnaval. Então, qual que é a história disso aí? Promete campanha do Lula. Isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais por mês. Brasil quebrando, gente sem dinheiro para gasto, discricionário, e o governo querendo abrir mão de uma arrecadação de 51 bilhões de reais por ano. Vai conseguir voto? Vai, muito, se passar isso aí. Mas isso aí vai ajudar a quebrar o país. Não, exatamente. E como a gente tinha falado, né, há um rombo ali de mais de 51 bilhões na arrecadação, porque vai beneficiar ali algo em torno de 9,6 milhões de 10 brasileiros. milhões de votos, hein? Sim, É coisa certo. pro governo. Só que medidas, assim, eu ultimamente tenho estudado muito essa parte de políticas de curto prazo. Isso aqui é muito voltado também a políticas dos 3C. Políticas dos 3C, ela é conhecida por crédito, commodity e consumo. A gente sabe que nos governos petistas ali, poderia ser qualquer governo ali entre 2003 e 2010, teria crescido muito aqui no nosso país, porque a gente tinha um consumo maior ali na parte do crédito, né, influenciando também o financiamento das famílias. A gente tinha uma apreciação muito, muito interessante também das commodities, então minério de ferro, como petróleo. O governo ganha muito dinheiro também com royalties do petróleo, por isso que até a gestão atual mesmo, o Lula tem tido interesse também em acessar novos postos de petróleo aqui dentro do nosso país. E você também tinha a parte ali do crédito, não só do crédito consumo das famílias, mas também do crédito habitacional, que ajudava bastante. Quando eu falo de consumo das famílias, eu estou falando mais de bens industriais, então geralmente de maior valor agregado, como uma geladeira mesmo, um fogão, que isso teve muita ascensão também da classe média naquele período. Além disso, nessa notícia também traz a questão ali do crédito consignado privado, que antes do carnaval o governo vai tentar buscar essa opção também de crédito para os trabalhadores com carteira assinada. Isso aqui também vai influenciar também o crédito e também tende a ser ruim, né, no curto prazo, porque, por exemplo, se o trabalhador perder o seu emprego, ele vai usar 10% do FGTS e também pode utilizar a multa ali de 40% caso ele não tenha esses recursos para pagar essa dívida. Só que são várias estruturas de curto prazo que a gente tem analisado. Por que o governo não faz mudanças ali? Talvez, por exemplo, aqui vai ter um custo de 15% ao ano ao longo do tempo ali para o colaborador que vai pegar esse empréstimo. Por que não faz políticas públicas de redução mesmo dos juros, né? Quando a gente fala de políticas públicas voltadas para isso, eu estou falando de maior estabilidade da nossa moeda. Também tem a questão, vamos voltar lá em cima quando a gente estava falando do FMI, aquelas políticas mesmo de redução dos gastos públicos, privatização de empresas que não são tão estratégicas no nosso governo. Imagina, a gente tem um estatal de inteligência artificial. A gente até trouxe também em programas anteriores. A gente tem estatal de tudo, qualquer coisa, menos daquela parte mais estratégica, né? Por exemplo, a NBC mesmo, que é uma empresa na parte ali de comunicação também do governo federal. TV Brasil, todo mundo deve conhecer, ela é estatal e às vezes dá rombos bilionários, o Correios mesmo também. Cara, quem que assiste TV Brasil? Então... Vou ser sincero. Então, assim, são coisas que, pelo menos pra gente, choca bastante. E se a gente analisar a parte política, se a gente pegar aqui o Kassab mesmo, Gilberto Kassab é o presidente do PSD, que é um dos maiores países ali da bancada também do governo, também tem participação ali no governo do Tarcísio ali, que é o governador de São Paulo, ele tem tido várias críticas ao Haddad, porque além de não ter posição política, ele também não tem uma boa narrativa, assim, na parte ali a parte meio de comunicação com a sociedade, né? A gente tá falando de redução de gastos, que é algo muito importante, e ele vai lá e simplesmente divulga que vai isentar a parte ali do imposto de renda, que vai ter mais de 51 bilhões nos rombos públicos, né? Então, nos cofres públicos do nosso país. Então é complicado essa dinâmica que o governo tem adotado nos últimos tempos. Tem que só salientar que nós não somos contra, tá, ter essa questão aí de isenção no salário de até 5 mil. O problema é que você tem que fazer uma conta. Se tá ruim do jeito que está, como que vai isentar uma classe aí que realmente deveria ter essa isenção aí na parte do salário, só que a conta já não fecha do jeito que está. Se você isenta agora, você só vai estar dando um tiro no pé de quem vai estar ali recebendo esse benefício. Por quê? Porque vai ter um efeito cascata. Ele vai ter um efeito de inflação, vai estar aumentando a inflação e acaba que esse valor que ele vai ter ali líquido para ele não vai conseguir comprar talvez, mas ter o mesmo poder de compra que ele tem agora, com essa incidência do imposto de renda. Exatamente. Então, para encerrar aqui também tem o quê? Comentários aqui, responder vocês aqui, os queridos ouvintes, espectadores do YouTube, Spotify, onde mais que tem? Só YouTube, Spotify? Tamo aí ainda. Bom, Por tá enquanto. certo, nas maiores que tem.
Então, o Wellington Pimenta aqui, 54,10. E o Irã Hudson, comentário também, que a picanha chama de rump cap aí no interior dos Estados Unidos, na Austrália. É um corte muito bom. E ó, olha só o preço que o Irã Hudson paga. 22 dólares australianos o quilo da picanha, hein? Assim, tá... Acessível, né? Se for levar em consideração o salário mínimo da Austrália ali. Pois é, Tem que... é um belo poder de compra. Eu tem comia que fazer. picanha todo dia se estivesse aí. Tem que fazer esse cálculo aí. Né, mas que a picanha também é um corte que não é tão valorizado, né? O povo fala muito aí de corte contra filé, que a gente chama aqui do bife ancho, bife chorizo, né? O New York Strip Steak, esses nomes chiques aí. É o que o pessoal gosta. Aí deixa a picanha de lado, mas todo mundo sabe que é melhor. É a nossa rainha aqui do churrasco. É que todo mundo quer. E tem um comentário aqui legal também do RaciKICM, que ele falou: olá, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta. HCTR11 é high yield e high risk também, praticamente só tem CRI nele. Comendo a Selic, juros de aumento, então teoria não seria bom pro HCTR, porém para aumentar a chance de default que é complicado, né? Qual a perspectiva que vocês têm dele? Ele comentou, foi um dos primeiros fundos que comprou, preço médio de R$100 por cota e já perdeu 70%. Então, cara, esses fundos são muito arriscados. Por quê? Você começa a ter uma relação muito assimétrica entre risco e retorno, mais assimétrica ali mais para um viés negativo. Porque se você investe muito em high, você vai ganhar o quê? 2% ao ano a mais do que você investe ali num fundo de high grade, né? Que tem títulos mais seguros de dívida lá dentro. Só que o risco de default é muito alto. Tanto que você vê aqui a carteira do HCTR, o que aconteceu? O fundo despencou, porque começou a ter um monte de default e o mercado penaliza muito. Então quase toda a carteira do fundo hoje está num período de renegociação. Então ou tem inadimplente e não pagou, ou negociou, mas está no período de carência e o fundo agora não está recebendo nada. Então é muito arriscado. Eu recomendo vocês a ficarem de fora de fundo high yield. Perfeito. E acredito que o aumento das taxas de juros pode prejudicar ainda mais Exato. o fundo, É pior né? ainda. Se já não estão pagando, não estava pagando com juros a 10, imagina com juros a 14. Né? E que a operação vai ser insustentável. Perfeito. E o Breno Luiz também perguntando se vai ter CS esse fim de semana. Esse fim de semana aí é carnaval, né, Breno? Aí é... Aí cada um aí tem sua se programação. O CS que vai ter eu não posso falar aqui. O horário não permite. Segunda, se fosse sexta até vai, né? Mas segunda, cara, Deixa é complicado. Deixa quieto. Deixa abaixo. Eu vou aqui com um comentário, que esse aqui é legal ainda, o Magro Invest. Bom dia, senhores. Pergunta: quais os requisitos para uma empresa abrir IPO na bolsa? Bom, vamos para a parte técnica primeiro aqui. O que você precisa? Primeiro, você vai entrar ali junto aos órgãos para fazer ali o registro, seja CVM ou SEC lá nos Estados Unidos, já que a gente tem essa onda aí agora de empresas brasileiras aí querendo fazer a listagem lá nas bolsas americanas. Você vai ter que contratar uma auditoria ali independente para auditar literalmente sua parte financeira, para saber se está tudo de acordo, vai emitir ali uma nota de rate, você vai ter que emitir um prospecto, que é nada mais que essa parte de documentação, tanto de balanço, fluxo de caixa, DRE e uma apresentação institucional da empresa. Você vai ter que também fazer um roadshow, que vai ter que fazer essa apresentação e meio que precificar ali como que está essa questão aí da sua empresa. E aí a outra parte que é mais lúdica é você vender um case que seja factível para o mercado. Primeiro, vamos pegar agora um momento, talvez um momento agora, tanto que não tem nenhuma IPO na Bolsa Brasileira desde 2021, porque o momento não é favorável, você não tem aí tanta oportunidades para investidores estarem fazendo alocações e principalmente com long bias, que as pessoas gostam mais de fazer as alocações nas empresas, principalmente os gestores que estão ali analisando a IPO vão preferir mais nessa parte de ter alocações mais de fundos que estão focando mais no longo prazo, porque se for para fundos que estão pensando mais em curto prazo, você pode ter volatilidade, tem ali o IPO nas primeiras semanas favorável e depois você acaba tendo aí um grande correção aí no valor. Foi o que aconteceu com boa parte das empresas ali, cerca de 75% das empresas que tiveram IPO ali em 2021, todas tiveram aí baita de uma redução em relação ao preço ali do primeiro pregão. Então existe também essa questão de você conseguir factivelmente vender o seu deal, vender o seu negócio para o mercado. Então tem essa parte mais abstrata, vamos dizer, mas de forma lúdica você vai precisar de seguir todo aquele panorama ali, vai ter que vincular, por exemplo, no caso da B3, qual que vai ser o nível de governança que você vai querer, nível 2, nível 1 ou novo mercado, que é ali o mais, vamos dizer assim, com a chancela mais alta, onde você vai ter um nível de credibilidade maior junto ao mercado. Então tem toda essa parte aí que você deve analisar e que uma empresa sempre analisa e ela coloca ali na balança. Mas aí desses IPOs que você falou, eu quero deixar aqui uma provocação para você. Cara, eu dou os parabéns para a empresa do ponto de vista aí de um administrador para quem fez um IPO que foi uma merda para o acionista.
Como assim? A ação pegou e despencou depois do IPO. Por quê? O cara vendeu a ação em múltiplo elevado, vendendo um preço alto. Cara, pra empresa é maravilhoso. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com o IPO quando você for entrar. Porque o objetivo da empresa é vender o negócio mais do que ele vale. Por que que a empresa vai abrir capital, vai captar recurso vendendo por muito menos do real valor dela? Então, sempre vão querer colocar um prêmio em cima, porque senão não faria nem sentido você entrar no IPO, né? Então, parabéns às gestores da empresa que fazem um IPO caro, né? Conseguiram cumprir o propósito deles. Ainda faz o IPO, depois faz uma OPA pra sair, né? Ou depois faz o IPO, aí vende lá em cima, a ação despeita e faz uma recompra. Cara, isso aí é incrível. É o melhor negócio pra empresa. É o melhor negócio assim, possível. Né, que a parte de máquina de cartão de um grande banco tradicional brasileiro fez isso. Fez IPO, depois recomprou as ações ainda em alta aí também. Ou também deixa a empresa desandar e depois compra a ação a preço de banana, né? Que nem uns bancões aí fizeram como operadora, né, de cartão. Exatamente. Assim, não, meu comentário é um pouquinho mais técnico. Eu vou deixar para minha próxima participação também para responder. Eu acho que eu vou pegar essa oportunidade mesmo para agradecer os novos entrantes, os novos inscritos que tiveram no nosso canal. Fazer sugestão também de um vídeo. A gente até divulgou ontem um vídeo da Fox, que é um grande grupo também de comunicação dos Estados Unidos, né, que tem a parte também de filmes também. Então, aqui no nosso canal a gente tem essa parte de economia, essa parte mais técnica também, mas também tem curiosidade de companhias, então só agradecer a todos os inscritos e pedir like também, comentários e também mais perguntas pra gente tirar mais dúvidas ao longo da semana aí. Pois é, esse soco aqui, cara, tem muita pergunta boa que ficou pra trás, inclusive, que a gente tem um tempo limitado aqui pra responder vocês, mas, cara, tudo isso aqui tá anotado e eventualmente a gente vai respondendo essas perguntas. Se a gente não conseguir responder um programa, reposta no outro, enche o saco mesmo, fala, não respondeu, a gente responde. Só porque, porra, é bastante gente aqui pra responder, mas a gente lê realmente todos os comentários. Então, cara, a gente tá aqui aberto, o programa vai passando comentário por comentário. Então, só pra vocês saberem, o que vocês comentam é visto aí. Qualquer feedback, a gente tá aqui sempre muito feliz em receber os comentários de vocês. Perfeito, E o Douglas vai puxando isso aí, então. Perfeito. Quer deixar um recado final aí pro povo? Meu recado final... acho que é só... uma segunda chuvosa, manda aí, Douglas. Bom, acho que aqui em Goiânia tá chovendo, então meu recado final ainda permanece dormindo, ainda tranquilo, porque aqui tá meio frio. Estranho. Mas o que entra? O que entra duro e seco e sai molhado e mole? Não sei. Deixa nos Eu acho que comentários é melhor que seria. acabar, né? Deixa nos comentários. Acaba.